Salve rapaziada, aqui quem fala é o Léo do canal JesusCast. Com 16 anos já faturei mais de 4 mil reais através da internet. E se você seguir o que esse cara diz no curso dele, você também pode ter sua renda. Então aproveita que tá custando menos de 20 reais e clica no primeiro link da descrição. Bem, eu cresci num lar católico nominal. Aparentemente eu fui do... Católico? Nominal. Assim. IBGE. IBGE. Católico tá. IBGE. Ia em missa em sétimo dia, ia em casamento. Quando eu nasci, minha mãe me levou pra ser batizado. Deus me livre, meu filho pagão, né? Vai que, né? Sabe-se lá. Vai que. É. Mas eu ia pra rezadeira, lavar umas folhas de arruda. Era aquele pouco de tudo, né? A velha religiosidade brasileira que você aposta em todo mundo. Aí, em algum momento, assim, fiz primeira comunhão, eucaristia, obrigado, odiava aquele negócio todo. Não via sentido em nada daquilo ali. Meus pais me obrigavam um pouquinho ali de crença, o mínimo só pra não ser uma pessoa socialmente desagradável, né? Você tem que ser ali minimamente espiritualizado pra ser uma criança decente. Pelo menos era assim há uns 30 anos atrás. E meus pais me levaram pra ter essa iniciação religiosa. Mas nunca fui cobrado nada, nunca teve essa conversa na minha família, ninguém sabia de igreja. A gente era muito pobre, então assim, o esforço era sobrevivência pura e simples, assim. Até que em algum momento no ensino fundamental, começo do ensino médio, não sei, eu comecei a ser confrontado com a ideia da morte. Eu não consigo lembrar exatamente se eu perdi alguém, eu sei que minha avó morreu, morava com a gente. Comecei a ler muita poesia e fui pra esse mundo da literatura e ler uns caras que eu não devia estar lendo naquela época. Né? Fui ler um Oroné de Balzac aos 13 anos. Assim. Deveria sim. Não, mais cedo melhor. Às vezes a cabeça não... Foi isso que te converteu. E o Oroné de Balzac me ajudou a encontrar Deus, sabe? É umas coisas meio assim. Eu lembro muito de quando eu comecei assim, a ter uma clara certeza de que a morte existia e de que a morte era o maior problema filosófico. Né? Era algo que mudava toda a compreensão que você tinha da vida. Cara, eu tô aqui vivendo, vou fazer minhas coisas e eu vou morrer. Eu lembro do meu professor de literatura. O professor de literatura falava que nós vamos ler um imortal. E eu dizia, não é imortal. Ele morreu. Entendeu? Ele morreu. A poesia dele tá aí, ele nem sabe. Nem sabe que vai cair na prova a poesia dele. Ele morreu. Você sabe, só uma curiosidade. Meu pai acaba de ser votado para ser um imortal da Academia Brasileira de Letras. Mesmo? Então agora Merecido. eu tenho um pai Merecido. imortal. Muito merecido. Li livros do seu pai. É mesmo? Fantástico, Pô, legal. O livro dele sobre juros é um dos melhores livros que a gente tem. É bom, é legal, muito bom. O Preço do Amanhã, maravilhoso. Valor do Amanhã. Valor do Amanhã, quase. isso. Então foi quando, nessa ideia de ser confrontado com a morte, com o que a morte fazia com a vida, que eu comecei a entender, cara, e então, como é que se vive? Então eu tenho que pensar para algo além dessa vida aqui. Né? Foi quando eu comecei a ter alguma predileção a pensar em religião e pensar na hipótese Deus, como uma forma de, não simplesmente uma hipótese filosófica, mas algo que afetava o modo como eu vivia a minha vida. E eu pensava, cara, se tudo que existe é o que está desse lado da eternidade, se é matéria, e o que a gente deixa para as outras gerações, o que é que seja, a vida se resume à maximização dos prazeres, a tentar curtir o que eu puder e esquecer que eu vou morrer um dia e tentar passar por isso aqui. Né? A minha busca por Deus foi realmente uma busca por sentido, sentido para a vida. E isso virou uma convicção intelectual e moral muito forte. Claro que ainda pouco bem formulada intelectualmente, eu era um adolescente, mas que em retrospecto eu posso dizer que era a ideia muito bem estabelecida no meu coração já e na minha cabeça de que a vida só tinha um sentido absoluto se houvesse algo além dessa vida que desse sentido absoluto para ela. Senão tudo que tinha era minha busca pessoal por um sentido. Então o teu sentido é gravar podcasts, o dele é ganhar dinheiro, o dele é agarrar o máximo de mulher que puder, e o meu é comer muitas jujubas, e cada um escolhe o seu sentido da vida, e para mim isso não é um sentido para a vida. Para mim isso não era um sentido. Porque se eu posso escolher o sentido da vida como ao meu prazer na quitanda das possibilidades, sem nada que me imponha um sentido, para além das minhas próprias escolhas, cara, para mim parecia não fazer valer a pena viver. Aí foi quando eu comecei esse processo. Aí eu comecei a ir para uma igreja batista, depois passei pela Assembleia de Deus, e em algum momento eu me interessei mais por isso. Eu gostava de ler a Bíblia, li a Bíblia nos meus primeiros anos de fé, 3, 4 vezes por ano, assim. Fazia isso durante a hora da aula, não devia. Mas eu tinha um amigo grande, hoje tem que chamar assim, um amigo grande que ficava na minha frente, eu ficava atrás dele, ou estava lendo a Bíblia ou estava jogando Sudoku. O meu ensino médio foi todo assim. E lia muito a Bíblia, me interessei muito por isso, e eu pensei no ministério como uma forma de tentar fazer minha vida valer a pena, nesse sentido. E foi quando eu fui pro seminário, fui pra faculdade de teologia, me tornei pastor, e isso o resto é história. E deixa eu só fazer uma pergunta. Você acha que a sua fé hoje ainda é fundamentada muito nessa coisa da busca pelo sentido, significado? Eu diria que não só.
essa Aí base... outros pilares se construíram Isso. depois disso. Tanto outros pilares... Porque esse pra de mim é o mais compreensão moral. refinado. Então por isso que eu tô querendo... Sim. Não, eu tenho essa base, que foi a base inicial, que era muito emocional, acima de qualquer coisa, e formulada por uma criança, por um adolescente. Então, se eu chegasse nessa mesa o Iago de 15 anos, ele não saberia nem formular, talvez, verbalmente, aquilo que o levou pra Era fé. mais sentimento. Isso. Mas, à medida que... Houve períodos na minha fé, houve alguns períodos em que eu... Claro, você questiona aquela coisa. Como a gente falou aqui, né? Eu tô aberto pra pensar diferente, quero estar certo. Quem não quer estar certo, né? Mas a gente precisa... Toda crença madura e honesta tem que passar pelo IC. Eu sou um pastor de igreja. Eu ganho... Hoje minha vida é... Meu sustento até dar teologia, ensinar a Bíblia. Se eu estiver errado... Poxa, minha vida vai ter que mudar muito, entendeu? Eu baseei minha vida e me sacrifiquei de muitas formas em nome de algo que não existe. Então eu preciso, rotineiramente, né? Cara, será que eu tô maluco? Será que é isso mesmo? E eu tenho que parar para reaver minhas bases, assim, tá? Mas por que é que eu creio? O que é que me faz crer em Deus? E existem momentos que são até morais mesmo, né? Porque a crença em Deus, da perspectiva cristã, cobra uma série de sacrifícios morais, de coisas que você poderia fazer, que talvez você queira fazer e não faz. E você pensa... Nossa, é muito caro o preço de ser um cristão de verdade, que vive a fé de verdade. O preço é caro. Então, às vezes, quando você tá com muita vontade de fazer aquilo que a fé condena, aí você pensa, macho, será que... Né? Precisa disso tudo aqui. Minha leitura não é muito rígida e radical também? Né? O pessoal aí tem um monte de gente crente que diz que ama Deus, entendeu? Que gosta de Jesus e tal, e não vai pra igreja, não sabe? Aí fica aquele negócio... Mas é um momento que a gente tem que parar para reavaliar. Como assim? Imagino que vocês, pessoas honestas, também têm Você sabe, Iago, reavaliar. minha jornada para fé começou no mesmo lugar. Ih, será que... Começou no mesmo só no lugar. meio do caminho do Joel? Será? Não, mas começou no seguinte. Uma das minhas primeiras memórias sou eu com 5 anos de idade, chorando no chuveiro, com a plena consciência de que eu também vou morrer, só que no meu caso era um pouco diferente, com quase uma certeza de que a morte é o fim. De que é óbvio que acaba tudo. E um pouco, não é tudo também. A vida espiritual passa por muito mais coisas do que só isso, mas um pouco, pelo menos do meu início e da minha entrada e da minha sustentação na fé e na vida espiritual, foi justamente uma luta contra essa intuição muito básica e muito profunda de que a morte é o fim.